Oi, eu sou a Tassi e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre os possíveis gigantes que podem surgir na nossa vida, qual é o alvo deles e o motivo deles se levantarem contra nós. Bom, você já se sentiu paralisado quando se deparou com algum gigante na sua vida? Esses gigantes, eles podem ser crises internas, crises externas, crises do cotidiano e até mesmo o próprio inimigo, né? Obrigada, meu pássaro. Meu primeiro gigante aí tentando me paralisar. Mas a grande questão é como nós, filhos de Deus, devemos nos posicionar frente a esses gigantes que surgem. Primeiro, o alvo de um gigante aparecer na nossa vida certamente é para nos intimidar. E intimidando, ele consegue paralisar a obra de Deus. E é por isso que é importante nós nos posicionarmos, entendermos e até mesmo discernirmos quais têm sido os meus gigantes, quais têm sido os seus gigantes. Quando eu volto para a história de Davi e Golias, é interessante enfatizar que Davi ele não enfrentou apenas um gigante. Na verdade, antes mesmo de chegar até Golias, ele enfrentou mais dois. Ou seja, ele sofreu 3 intimidações. A primeira intimidação foi por parte de seu próprio irmão, alguém próximo dele, que era Eliabe. Seu irmão ele tentou ferir principalmente a identidade de Davi. Quase sempre o espírito de intimidação começa assim, tentando te fazer duvidar de quem você é. A segunda intimidação vem por parte do rei Saul. E o rei ficou muito evidente que ele tentou ferir Davi, dizendo o quanto que ele ainda era um jovem, moço, inexperiente, e que se ele realmente quisesse enfrentar Golias já tinha anos já de experiência como guerreiro. Como ele poderia realmente combater alguém tão experiente? Nesse caso, o discurso é ferindo a sua capacidade. É aquela voz que diz, você ainda não está pronto, você não tem experiência suficiente. E a terceira intimidação veio do próprio Golias. Quando ele se deparou com Davi, ele menosprezou a sua aparência e principalmente as ferramentas de combate de Davi. O mais lindo disso tudo é que mesmo diante dessas 3 intimidações que Davi enfrentou, havia algo poderoso que a palavra revela. O quanto Davi estava convicto de que Deus estava com ele. Nós identificamos o medo e a intimidação e a capacidade que eles têm de impedir o poder e o dom de Deus, até mesmo de paralisá-lo. Porém, nosso propósito não é apenas identificar, mas seguir em frente para quebrar essas 2 garras mortais. Para Deus se manifestar em autoridade na sua vida, para que você expanda o reino de Deus, possa ser uma carta viva dele, você precisa se livrar do espírito de intimidação. A gente precisa, como cristão, identificar quais têm sido esses gigantes que vêm para tentar me intimidar, te intimidar e paralisar a obra de Deus. Porque quando isso acontece e a gente não se posiciona da maneira certa, a nossa fé, ela começa a ser direcionada nesses gigantes e naquilo que ele está realmente nos dizendo, ao invés de uma fé direcionada naquilo que Deus já nos falou e nos prometeu. E não apenas uma fé naquilo que Deus faz, mas uma fé realmente naquilo que Deus é, em quem Ele é. Talvez com a história de Davi a gente possa até entender que existe certo padrão na intimidação. Primeiro, ela tentou ferir a identidade dele, a ação e, por último, suas ferramentas de combate. Se algo, alguém ou até mesmo você e o inimigo tem tentado ferir a sua identidade, pensando coisas que realmente não é sobre você, mas está te fazendo acreditar que é, tentar ferir realmente a sua identidade, volta os teus pensamentos para a cruz. Desvia os teus pensamentos, desvia os teus ouvidos para esses gigantes e volte para a cruz, porque é na cruz que a nossa identidade é revelada. E bom, se você, diante da segunda intimidação, tem paralisado, tem acreditado que não é suficiente, que você não é capaz, eu quero te dizer, em Deus, pela força do Senhor, você é capaz e você tem autoridade de avançar e realmente vencer
todas as batalhas, derrubar os gigantes que se apresentam na nossa vida. Quando você entende isso, o medo ele perde autoridade. E por último, sobre a intimidação que menospreza as armas de combate que Deus nos dá, eu quero te dizer, não abandone elas, não abandone a tua oração, que é o meio de combate, não abandone a tua fé, não abandone a palavra de Deus, não abandone. Realmente coloque em prática, use essas ferramentas, seja capacitado e encorajado pelo Espírito para usar essas armas. Às vezes, aos olhos humanos, parecem ser ferramentas tão simples, mas nas mãos de Deus elas se tornam tão poderosas e te fazem capazes de realmente vencer todos os gigantes. O inimigo ele não tem medo do que você parece ser, ele tem medo do Deus que age em você, porque ele sabe que Deus é poderoso e infinitamente maior. Bom, quando estamos com ele, nada, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E assim, a obra de Deus continua em nossas vidas. Um beijo e, bom, se você sentiu virtude, assim como eu senti diante dessa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, comenta aqui se você também quer que eu traga mais, talvez, coisas que o Senhor fala no meu coração e deseja que eu também compartilhe aqui mais vezes. Fala pra mim que eu posso estar trazendo aqui, vai ser um grande prazer, na verdade. E, bom, quem sabe, como eu terminei o outro vídeo, um até breve. Eu quero gravar. Obrigado, parceiro. Não é possível um negócio desse.